Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra do nosso grandioso Deus para nós hoje. Se encontrem com esse livrão aí de Gurechão Prichão. Meus irmãos, já tem um bom tempo que eu estou dando explicação aí, mas hoje vamos até por essa parte aí, para a honra e glória do nosso eterno, amém? But before we start, como sempre, sim ou não, fica o que para nós aqui de Gurechão Prichão? Sempre no aberturão do vidão sempre os nossos agradecimentos aqui a todos os nossos inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais e aos novos inscritos, aos novos seguidores em todas as nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos. E a vocês, outrão, que tá só de passagem assim, nos redão socialzão do The Great One Preachão. Fica o que para vocês, outrão, também? Sempre aqui, sempre, sempre. Já deixa nos comentários aí para nós aí, para a honra e glória do nosso eternão. Meus irmãos, fica também sempre aqui o nosso convitão bem grandão para que todos vocês se inscrevam no nosso canal, para que todos vocês sigam-nos aí em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos. E o que mais aí, Degretião Brichão? A primeira multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que, Degretião Brichão? Meus irmãos, orando por nós. Nós também estamos orando por todos vós, que nós possamos continuar assim, ó, firmes e fortes nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão. Em que, Degretião Brichão? Um bocado de pecadorzão aglomeradão nesses redões socialzão aí. Fazendo o que, Degretião Brichão? Jejum, oração, meus irmãos. Que nós possamos continuar assim, ó, firmes e fortes, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, jejum, oração, vigilância total, nós aí, ó, todos nós aí, ó, orando aí uns pelos outros aí, para a honra e glória do nosso Pai, amém? Lembrando, sempre, pecar é uma coisa, viver na prática do pecado é outra, que viver na prática do pecado esteja repreendido da nossa vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E o que mais é, Degretião Brichão? A segunda multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que está fazendo o que, Degretião Brichão? E vão lá então em Braitão. Meus irmãos, visualizando nossos vídeos, compartilhando. E olha que são muitas visualizações, são muitas compartilhações, meus irmãos, que nós também possamos continuar assim, ó, firmes e fortes, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, em que, Degretião Brichão? Na compartilhação, da examinação, das escrituronas sagradonas do nosso eternão, amém? E o que mais é, Degretião Brichão? Na compartilhação do evangelhão eternão do nosso grandioso eu souzão, amém? Meus irmãos, olha nos meus olhos para a honra e glória do nosso Pai, que nós possamos continuar assim, ó, firmes e fortes nessa mesma pegada, amém? Mas, além dos nossos agradecimentos aqui também, fica o nosso convitão também bem grandão, sempre para que todos vocês se junte a nós outrão e as soon as possible, todos nós estaremos na eternidade com o nosso Pai para os séculos dos séculos, amém? Mas aí aquele perguntão assim, bem de levão do Degretião Prichão assim, para não ficar muito assim, fora de descontextualizadão assim, o aberturão do vidão. Você vai querer ficar ou você vai querer subir? Só tem dois caminhos. Ou a vida eterna ou o fogo eterno. Qual dos dois você vai... Qual dos dois você vai preferir? Se subir, a eternidade. Se ficar, vai ser queimadão, assadão com o diabão. Ô, Degretião Prichão, para que negócio de querer ser assadão com o diabão, Degretião Prichão. Para com esse brincadeirão. Então vamos para a eternidade, amém? Se ficar, já sabe. Vai ser assadão com diabão. Oxe, Degretião Prichão, que eu lá quero saber de ser assadão com diabão, de ser assadona com diabão. Então vamos para a eternidade, para onde nosso eternão, amém? Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui, para o glória do nosso Pai aqui, ó. Mais um tema que nós iremos fazer a abertura em Revelation, chapter 1, verse 7 to 8. E nós iremos fazer o fechamento do vídeo em Revelation, chapter 1, verse 7 to 8. Nem eu aguento quando eu falo. E o perguntão de Levão? Você vai querer subir para onde
Nossa eterno, você quer, ou vai querer ser assadão com diabão? Vixe, Maria, tá gostando, Plutião. Que você esteja repreendido. Então vamos para casa. Amém? Parando em glória ao nosso Pai. E o que mais aí, Degretião, Plutião? Meus irmãos, em inglês, sim ou não? E por falar em inglês, a abertura do vídeo vai ser Apocalipse capítulo 1, verso 7 ao 8. E o fechamento do vídeo vai ser Apocalipse capítulo 1, verso 7 ao 8. Amém? Para honra e glória ao nosso eterno. Amém? E o que mais, Degretião, Plutião? Em inglês. E por falar em inglês, a você que está pretendendo fazer um curso de inglês ou mudar de curso, seja ele o motivo qual for, se você não está satisfeito, principalmente se o motivo for intercâmbio, eu vou apresentar para você aqui a Uptime, amém? Eu vou deixar aqui o WhatsApp deles aqui para melhores informações, amém? DDD 21 989 96 6997. Eu só peço que ao vocês entrarem em contato com eles, vocês falem que foi através do canal Edinaldo Cassiano The Preacher ou Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full. Amém? Em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? Meus irmãos, good luck, God bless you, amém? Presta atenção, concentração, porque estudando o nosso idioma já não é fácil. Imagina um inglêsão com lingonho, vai por aí afora, amém? Lembrando, if you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch the Great Preaching Uptime. Good luck, God bless you, amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui para a honra e glória do nosso Pai. Ô, Degretião, Plutião, nós iremos fazer parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 desse tema, como nós estamos fazendo em todos, amém? Lembrando, no canal Edinaldo Cassiano The Preacher, lá eu posto os vídeos fatiados todos os dias. E no canal Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full, lá eu posto o vídeo inteirão para a honra e glória do nosso eternão, amém? Lá inteiraço. Se der 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, bota tudo num pacote só assim. E por falar em horas, o nosso tema hoje, o nosso tema de hoje vai durar aí cerca de 1h30 por aí, amém? Para a honra e glória do nosso eternão, amém? Já estou falando para você logo aqui de antemão, eu te peço que você fique conosco aqui até o término desse tema para a honra e glória do nosso Pai, amém? Ô, Degretião, Plutião, qual o tema de hoje para nós outrão aí? Qual o tema de hoje para nós outrão aí? O tema de hoje é a volta de Jesus 1.3. Presta atenção, para a honra e glória do nosso eternão, amém? Pastores, a vocês que caírem aqui nesse vídeo aqui, eu peço a vocês, em primeiro lugar, que vocês orem conosco aqui. E em segundo lugar, que vocês se arrependam dos seus maus caminhos por aí afora. Porque o pau que vai dar para Chico, para Maria, para João, para José que estiver perdidão, vai dar para todos aqueles que estiver verdadeiramente brincando com o eternão. E vivendo, quebrando os seus mandamentos, que é santão e eternão. Desperta vocês que dormem, amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Meus irmãos, vamos orar. Antes, pastores, ora conosco para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Curvamos nossas frontes na presença do Eterno. Amém? Pai amado, eterno e justo. Pai, é em nome do teu santo e amado anjo, arcanjo Miguel, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Pai, eu te peço que neste exato momento o homem desapareça e que o teu Espírito Santo, Pai, permaneça usando, Senhor, os lábios humanos para falar conosco, Pai. Pai, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos fiel ao Senhor, a tempo e fora de tempo, Pai. Pai, te peço que o Senhor perdoe, Senhor, nossos pecados, ao nós pecarmos. Te peço, Pai, que o Senhor, Pai, nos ajude para que nós, Senhor, venhamos viver em santificação para o Senhor, Pai. Pai, somos teus filhos, Senhor, e não queremos viver, Pai, pecando, Senhor, porque somos nova criatura, Pai, em Cristo Jesus, Pai. O teu Cordeiro Santo que nos comprou, que nos remiu e nos purifica de toda imundícia e de toda injustiça, Pai. Pai amado, eterno e justo, eu te peço, Senhor, que o Senhor destapa, Pai, os ouvidos, Pai, dos meus irmãos, que o Senhor tira, Pai, as escamas, Pai, dos olhos, Pai, dos meus irmãos, Senhor, que estão, Pai, sendo seduzidos, Pai, pelos falsos profetas, falsos pastores, Pai, pelos falsos mestres, pelos filhos de Satanás, mundo fora, Pai.
Pai amado, eterno e justo, eu te apresento cada pastor, Pai, que aqui caiu, Senhor, nesse vídeo, que não foi por acaso, Senhor, mas movido pelo Teu Espírito Santo, Pai, para ouvir, Senhor, a Tua santa e bendita palavra, Pai. Pai, obrigado porque o Teu santo e amado Filho Jesus Cristo não voltou, Pai. Que seria dos Teus filhos, Senhor, despreparados, Pai, desapercebidos, Senhor. Pai, nós estamos vivendo os 2 últimos sinais, Pai, para a volta do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo. O primeiro, Pai, o último sinal, Pai, do primeiro grupo dos sinais gerais, Pai, que se encontra em Mateus capítulo 24, verso 12, Pai. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E nós estamos contemplando, Pai, o último sinal do primeiro grupo dos sinais gerais, Pai. E nós também, Senhor, já estamos contemplando, Pai, o primeiro e último sinal, Pai, do segundo grupo, que é o sinal iminente, Pai. Que a Tua palavra fala, Pai, que ele acontece e em seguida o Teu santo e amado Filho Jesus Cristo virá nos buscar, Pai. Que ele se encontra, Pai, em Mateus capítulo 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim, Pai. Pai, te peço que o Senhor nos ajude para que nós nos encontramos apercebidos, preparados, Pai. Porque se nós voltarmos, se nós morrermos antes do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo voltar, Pai, que nós possamos estar com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo, Pai. E se porventura, Senhor, Pai, nos guardar aqui, Senhor, nessa terra, Pai, para que em vida nós tivermos, quando o Teu santo e amado Filho Jesus Cristo vier nos buscar, Pai, que nós também possamos nos encontrar, Pai, com o nosso nome inscrito no livro da vida do Teu Cordeiro Santo, Pai, e estarmos com o Senhor na eternidade para os séculos dos séculos, Pai. Pai, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso nós te pedimos, nós te rogamos, te pedimos, Pai, que essa prece vai assinada, Senhor, com letras de ouro, em nome do Teu santo e amado anjo arcanjo Miguel, Pai, o qual é bendito que vive e reina com o Senhor não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Pastores, principalmente vocês que caíram aqui, olha dentro dos meus olhos para a honra e glória do nosso Eterno. Não foi à toa que vocês caíram aqui. E a você, pastor, não é a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu. Olha bem dentro dos meus olhos, eu tenho certeza que o Espírito Santo que te moveu para você assistir o meu primeiro vídeo é o mesmo que te moveu para você estar aqui comigo nesse vídeo aqui agora. E nós iremos falar sobre a volta. Qual é o tema? A volta de Jesus 1.3. Você não está passando mais desapercebido na presença do Eterno. Tome a tua decisão o mais breve possível, porque no final, no resumo da sinopse, da síntese da conclusão, só quem vai se dar bem é você mesmo. Desperta tu que dormes. Se quiser virar placa de igreja, vire. Se não quiser, você já sabe o que o Espírito Santo colocou dentro do teu coração. Repito, se você quiser virar a placa da tua igreja, você vire. Mas se não, a porção que o Senhor colocou dentro do teu coração, o Espírito Santo, faça a vontade do Eterno e guarde a santa aliança do Eterno por completa, não por metade. Lembra, você já tem o conhecimento, a lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos, a lei que revela o caráter do Eterno. Vigia, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Se cumpriu na tua vida. Hebreus capítulo 3, verso 7 ao 8 e verso 15. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Lembra? Zacarias capítulo 4, verso 6.
não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E a vocês, jovens, e a vocês, velhos, que verdadeiramente almejam o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno, o dom de memorizar a santa e bendita palavra do Eterno, o dom de pregar, receba-o para a honra e glória do nosso Pai. Lembra, se colocar a mão no arado, não volte atrás. E vocês já têm um conhecimento, a parábola dos talentos. Se não exercer, principalmente se pedir, almejar e clamar o sangue do Cordeiro. Pai, me revista das tuas couraças santas, me dá, Senhor, o dom de memorizar, me dá o dom do bom manuseio, me dá, Pai, o dom de pregar, o dom, Senhor, para que eu possa levar a tua palavra para os quatro cantos do globo terrestre, ainda que seja virtual. Bota com o nosso portuguesão, não é pô, não é bota, com o nosso portuguesão arroçalhadão, abrinhadão, paraibadão, nos redão socialzão, mundo fora. Receba em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Voltando para a honra e glória do nosso Pai. Qual o tema de hoje para nós? O tema de hoje é a volta de Jesus 1.3. Agora olha dentro dos meus olhos. Eu coloquei a câmera até um pouco assim, ó, para closar dentro dos meus olhos. Inside my eyes. As profecias estão se cumprindo. Os dois sinais. O último sinal do primeiro grupo dos sinais gerais nós estamos contemplando. Mateus capítulo 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Segundo grupo, só é um sinal. Segundo grupo, o sinal iminente. Ele acontece e em seguida Jesus virá nos buscar. Mateus capítulo 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o que de Gretchen Prichão? O finzão. Mas, verso 13, tem uma advertência para mim e para você. Matthew chapter 24, verse 13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem que perseverar até o fim, senão já era. Não existe esse negócio de eu estou salvo, uma vez salvo, está salvo para sempre. Não vá por essa conversa enfiada por aí fora não, que é problema. É pauleira. Meus irmãos, vamos lá. O que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó? A Bíblia contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia contém 1.189 capítulos, 31.102 versículos. A palavra do nosso Eterno contém 773.693 palavras, 3.566.480 letras. Quando nós resumimos tudo isso que nós tomamos, vai para lá, vem para cá, o resumo da sinopse, da síntese, da conclusão é: a Bíblia contém 3.575 promessas e 2.500 promessas falam sobre a volta de Jesus só no Novo Testamento. Se nós pegarmos fazer um resumo da sinopse, da síntese, da conclusão e fazer uma separação, uma juntação, vai botando tudo no pacotão assim com um portuguesão, arroçalhadão, abreadão, paraibadão do Degretão Prichão. A cada 11 versículos no Novo Testamento, fala da volta de Jesus. E se nós pegarmos tudo isso aí e juntar, nós chega ao pleno conhecimento que a Bíblia é um livro adventista. Eu não estou falando que é da igreja adventista. Eu estou falando que a Bíblia é um livro adventista. Porque um livro para falar só no Novo Testamento, 2.500 promessas sobre a volta de Jesus, esse livro só pode ser um livro adventista.
E para você que não sabe o que significa essa palavra adventista, significa advento, o segundo advento de Cristo. E por que Degrechão Prichão? Aceita do sétimo dia, porque eu levo mesmo na Derdem por aí afora. E por que adventista do sétimo dia? Porque é um grupo de pessoas que acredita no segundo advento de Cristo e guarda o sétimo dia da semana, o qual foi no princípio da criação, aqui nessa terra, e ele é eterno, e no novo céu, na nova terra, nós iremos guardar, observar o sétimo dia. Isaías capítulo 66, verso 22 ao 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Olha dentro dos meus olhos, vou repetir de novo, que é para você pegar. Isaías capítulo 66, verso 22 ao 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, estará diante de mim, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Dá para você ver? Então, olha dentro dos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai. Possivelmente, você está se perguntando por que eu vim cair aqui nesse vídeo, por que esse vídeo chegou até mim, por que alguém compartilhou esse vídeo para mim, sabe por quê? Porque você poderia estar em outro lugar, em qualquer outro lugar, assim como passou na tua mente e no teu coração. Só que Deus te quer tanto na eternidade com Ele. E Deus, lembra, Deus, Ele toma meios que nós jamais vamos entender na nossa vida carnal, na nossa parte carnal, mas na parte espiritual, com o tempo, nós chega ao pleno conhecimento, porque tudo aconteceu na nossa vida e porque algumas coisas não aconteceu na nossa vida. Por isso você está aqui hoje, sabe por quê? Porque o nosso Eterno nos quer, não só a mim, mas quer a você, a mim, a todos nós aqui, com Ele na eternidade. Por quê? Porque somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus. Desperta tu que dormes. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui. A Bíblia contém 365 vezes a palavra não temas, ou seja, uma palavra a cada dia. A cada dia que nós nos despertamos, nós já temos a plena convicção no nosso coração que o nosso Eterno está falando para nós assim, ó, não temas por quê? Porque eu sou contigo. Não temas por quê? Porque eu sou o teu Criador. Não temas por quê? Porque eu irei passar o dia contigo, a cada milésimo, a cada segundo. Sabe por quê? Quando nós colocamos tudo isso dentro da nossa mente e no nosso coração, que nós passamos a namorar a vinda de Cristo, a namorar a eternidade, nós não temos tempo para ficar pensando no pecado. Por isso que uma vez em Cristo, temos que estar em Cristo eternamente e Ele habitando em nós eternamente. Amém? Na Bíblia contém 3.298 perguntas. Já dá mais perguntas durante o dia, não dá? Dá. E quais são elas, Edinaldo? Por que eu vim nessa terra? Por que eu sofro tanto? O que eu estou fazendo aqui? Porque Deus, se Ele existe, você que é ateu, ateia, não foi todo que você caiu aqui?
Ai, se Deus existe, se Ele não existe, por quê? O que eu estou fazendo aqui? Sofrendo com depressão, com não sei o quê, com ansiedade, isso, aquilo, outro, nada para mim dar certo, tudo que eu vou fazer dá errado e por aí vai. Problema financeiro, é problema carnal, é problema não sei o que, é tanto problema por aí afora, problema familiar, vai botando um pacote, problema de trabalho, vai botando tudo assim num pacote só. Mas tem um remedinho para isso, para tantas perguntas. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. E outra, não se turbe o vosso coração com isso, sabe por causa de quê? Porque quando nós estivermos na eternidade, aquilo que não foi revelado para nós, que está em oculto, nós iremos saber. E nós ainda, pelos olhos da fé, na parte espiritual, nós ainda iremos agradecer ao Eterno por nós não ter tido o conhecimento de tantas coisas por aí afora. Sabe por quê? Para não dar até ânsia de vômito em nós e outras para não fazer o quê? Nós pecar ou viver na prática do pecado contra o nosso Eterno, que isso esteja repreendido da nossa vida. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Na Bíblia contém 773.693 vezes a palavra Amém. Então, cada pergunta que você não chega ao pleno conhecimento da verdade, pega a fita, agradeça ao nosso Pai e fala: Pai, ainda bem que eu não sei, ainda bem que o Senhor não me mostrou, que o Senhor não me revelou. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém, para a honra e glória do nosso Pai. Vamos aqui, meus irmãos, hoje o tema vai ficar aí bem beautiful, hein? Bem beautiful. Vamos lá, para a honra e glória do nosso Pai aqui, vamos. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui, ó? Revelation chapter 1, verse 7 to 8. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him. Grava bem para a honra e glória do nosso Pai. And all kindreds of the earth shall wail because of him. Amen. Even so. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending. Saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Lembrando, você pode ler isso aqui também, ó. De Almighty. Não tem problema. Você pode ler também aqui, ó. Ó, o Degratião dando um aulão aí. Meu irmão, não cobro nada mesmo, não. Pode ficar tranquilo aqui, ó. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen. Você pode dizer também, Amen. Aqui, ó. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending. Saith the Lord, which is, and which was, and which to come, the Almighty. It's the same. Relax, please. Take it easy. Meu irmão, o que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui, ó? Porque nós temos umas perguntas por aí afora. Quantas perguntas tem? 3.298 perguntas, sim, ou não, na palavra do nosso Pai. 3.298 vezes a palavra perguntas. Olha nos meus olhos, porque muitos dizem, né, por aí afora, como é que ele vem? Ele vai aparecer para lá, vai aparecer para cá. Será que todo mundo vai ver? Uns dizem que uns não vai, outros dizem porque o mundo, uma parte do mundo está de dia, outra está de noite, o fuso horário, China, Japão, vai colocando tudo num pacote só por aí afora, Oriente Médio e por aí vai. Olha aqui nos meus olhos aqui, sabe o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? É que quando ele aparecer com todo poder e grande glória, todo olho o verá. Deus, ele vai intervir no movimento de rotação, porque só ele tem um poder para fazer tudo. E ele criou todas as coisas. Ele vai interferir no momento de rotação. E neste exato momento, com o poderio dele, com todo o poder dele, de alguma forma, ele vai fazer com que todo o globo terrestre, com que todo o planeta
seja ele quadrado, redondo, roliço, oval, vai botando tudo no pacote só. Todo o globo terrestre, todos os olhos o verá, porque, ó, aqui, ó, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. O que a palavra do nosso Pai está falando aqui, ó? E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Quem são eles, Degrechão Prichão? Which pierced him. Quem são eles, Degrechão Prichão? Todos aqueles que mataram ele. Herodes, Anás, Caifás. Vai colocando tudo no pacote, toda aquela corte, ele maldita que mataram o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe para quê? Só para contemplar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e voltar para o pó da terra de novo. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sabe por quê? Porque muitos povos por aí afora, tribos, nações e línguas por aí afora, estão ouvindo falar de Cristo e não querem aceitar Cristo. E aqui é profecia, está profetizado e vai se cumprir. Só que, olha nos meus olhos aqui, ó, Deus, ele sempre teve e ele sempre terá. Por que, Degrutião? Porque os anjos são antes de nós, antes de ser formada essa terra aqui, essa podridão aqui, ó. Ele sempre teve um povo fiel a ele, a tempo e fora de tempo. E o que mais aqui, ó? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Sabe por quê? Que ele é o alfa e o ômega? Por quê? Porque antes dele não houve ninguém. E depois dele também não haverá ninguém. Sabe por quê? Porque não tem ninguém depois dele. Sabe por quê? Porque ele é o princípio e o fim. Ele é eterno. Ele não foi criado. Ele é eterno. Eterno. E em um futuro tão próximo. O meu desejo aqui, eu falo em todos os vídeos por aí, que nenhum de nós aqui se perca. Que todas as pessoas, todos os inscritos em todas as nossas redes sociais, todos os seguidores em todas as nossas redes sociais, não é apenas números a mais aqui nessas redes sociais, e sim números a mais para as mansões celestiais. Meus irmãos, não brinquem com a tua salvação. Nós não temos que estar preocupados com a volta de Cristo, com a volta do nosso Senhor e Salvador Yeshua Mashiach. Nós temos que estar preocupados de estar na luta contra o pecado, com o nosso eterno, nos santificando e mantendo o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo, do nosso deitar ao nosso levantar. Porque se nós morrermos antes de Cristo voltar, que o nosso nome venha permanecer inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Se nós estivermos vivos, que o nosso nome, na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o nosso nome também venha estar inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Amém? Meus irmãos, vamos aqui para a honra e glória do nosso Pai. Então, pegou como é que ele vem? Como é que Jesus vem? Ele vem assim, ó. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Vamos aqui. Nós iremos fazer aqui ao contrário aqui. Por quê? Porque colocando ao inverso e ao reverso, sendo guiado pelo Espírito Santo, não é querendo ser, mas o nosso eterno, ele alinha todas as coisas e tudo flui perfeitamente. Você pode começar do meio, do fim, do começo
vai dar no mesmo. Vamos ver como é que vai ficar esse tema, começando lá, assim, ó, bagunçadão assim. Sabe por quê? Porque quem move aqui é o Espírito Santo, é o Eterno. E lembra que eu não noto pregação a não ser só os livros, mas escrever não escrevo nada. Vamos lá. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Vamos lá. Ó. Isaías capítulo 2, verso 10 ao 12 e verso 19 ao 22. Pega isso aqui para a honra e glória do nosso Pai. Pega isso aqui para a honra e glória do nosso Pai. Pastores, desperta, desperta, desperta. Vamos lá. Ó. Isaías capítulo 2, verso 19, verso 10, verso 10 ao 12, verso 10 ao 12, verso 10, verso 19 ao 22. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Entra nas rochas e esconde-te no pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos. Muita soberba, muita petulância. Nós vamos ver o que vai dar isso aqui. Nós vamos ver. Tem coisa para nós ler aqui, meus irmãos. Vigia, desperta. Vamos lá, ó. E a sua altivez será humilhada. E é muita humilhação mesmo que vai ser, sabe por quê? Porque os perdidos vão pedir a morte e a morte vão pedir morrer para que a morte os trague. E a morte fugirá deles, sabe por quê? Porque quando ouviu o grande terremoto, Apocalipse capítulo 16, verso 18, e houve relâmpagos e vozes, trovões, e um terremoto qual nunca houve, desde que há homens sobre a face da terra, um terremoto tão forte e grande. Neste exato momento que a terra tremer, que os quatro cantos do globo terrestre for abalado e que vai ser uma coisa anormal. Porque o mundo, os quatro pilares do globo terrestre vai ser abalado. O mundo vai tremer. A terra, os montes, o rochedo vai assim, ó, pairar de um lado para o outro e por aí. Por quê? O mundo vai se fender, a terra vai se fender, vai se abrir. Por quê? Porque o terremoto é tão forte e grande. E neste exato momento, todos os salvos vão ficar só na tranquilidade total. Por quê? Porque estão firmes na rocha, em Cristo, na palavra, nas profecias. E aí, neste exato momento, os perdidos, que vai ser uma grande tristeza, isso não é alegria, é tristeza, vai andar de um canto para o outro, desesperadamente, e vão pedir a morte, e a morte fugirá deles. Sabe por quê? Porque enquanto não vê o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores contemplar com o seu brilho, com toda a sua luz, eles não vão morrer antes de contemplar, mas ao contemplar, só vão morrer todos os perdidos. Que nenhum de nós aqui se perca. Vamos lá, continuando. Para a honra e glória do nosso Pai. Aqui, ó. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Só Ele mesmo será exaltado naquele dia. Só Ele mesmo. Vamos lá, ó. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. E vai ser luta, e vai ser prova. Vamos lá. Vamos lá, continuando. Para a honra e glória do nosso Pai aqui, ó. Verso 19, Isaías capítulo 2, verso 19 agora ao 22. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra.
Sabe por quê? Porque Joel, capítulo 2, verso 31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Porque para os perdidos vai ser o dia do terror, o dia do desespero, como a palavra do nosso Pai aqui está falando, nós vamos desenrolar. Sabe o que acontece? O grande e terrível dia do Senhor. E ali, pastores, quando fala Apocalipse, o dia do Senhor, ali não tem nada a ver com o dia de sábado. Pega a aula. Não tem nada a ver com o dia de sábado ali. Ali é o dia da volta de Cristo, o dia do Senhor. Como afirma Joel, capítulo 2, verso 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor não é dia de sábado, dia de guarda. Apocalipse. E será que o Degrotião Prichão sabe onde é que fica esse passagão em Apocalipse, que fala o dia do Senhor? Deixa aí para o Degrotião Prichão, que eu acho que o Degrotião Prichão não sabe onde é que fica, não. Mas também o Degrotião Prichão também gosta de caçar uma conversa. Mas é bom mesmo, né? Bora aí para dar uma movimentada nesses dedos aí. Bote aí, onde é que fica aí? Bote aí, Apocalipse, eu tô dando a pista aí. Bote aí, bote. Não é escreva não, não é põe não, bote aí. Vamos lá, voltando aqui para o texto aqui. Para a honra e glória do nosso Pai. Pegou, não pegou, pastores? Apocalipse, quando fala o dia do Senhor, não é dia de sábado, dia de guarda, não. É o dia da volta do eterno mesmo. Vamos lá, ó. Aqui, ó, verso 20. Naquele dia o Senhor, naquele dia os homens lançarão as toupeiras. As toupeiras e aos morcegos os seus ídolos. E aos morcegos os seus ídolos de prata. E os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. Agora está Pirognalpris. Esse tema aqui vai ser diferenciado mesmo, né? A volta de Jesus, sim ou não? Vai ser diferenciado mesmo, mas pega a fita. Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai aqui, ó. A vocês que adoram ídolos, santo disso, José, não sei quem, Maria, fulano, Beltrano, Ciclano, sabe qual é o conselho? Não foi todo que você caiu aqui, sabe qual é o conselho que eu dou para você? É o mesmo que a Bíblia está dando. A Bíblia fala para nós, Êxodo capítulo 20, verso 4 ao 6. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não lhes darás culto. Preste atenção. Não lhes darás culto, não adorarás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade do pai nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui está Pirognalpris. Aqui está falando que é para judeu, grego, para guardar os mandamentos? Não. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Olha só, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Está falando que é de grego, judeu? Não. Vamos lá de novo. Pegou, não pegou? Êxodo capítulo 20, verso 4 ao 6. Pega a fita. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Eu tenho certeza que você ouviu. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Vamos lá. Voltando aqui para o texto.
Verso 21. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Sabe por que espantar a terra? O que está dizendo aqui? Por que espantar a terra? Porque o povo perdido vai estar de um lado para o outro, ao tal ponto que eles vão chegar e falar o quê? Pedindo a morte, e a morte fugirá de todos eles. Vamos lá, continuando, para a honra e glória do nosso Pai. Vamos lá, ó. Verso 22. Aqui, ó. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? Pois em que é ele estimado? Olha aqui. Olha nos meus olhos aqui, ó. A vocês que gostam de ser amiguinhos assim, ó, de falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres por aí afora, os filhos de Satanás por aí afora, que se são falsos, não é do eterno. Não é do eterno. Nunca esqueça isso. 1 João, capítulo 3, verso 7. O texto fala assim, ó, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aí no verso 10 fala assim, ó. Vamos pegar do verso 8 ao 10 para ficar bem bíblico, vamos? Assim, ó. Todo aquele que pratica a justiça, todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. E aqui, ó, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Não pode viver pecando. Lembra do quarto mandamento. Lembra, o sétimo dia. Vamos lá, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. São manifestos. Por que são manifestos? Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Aqui não está falando irmão de sangue, só irmão de sangue, não. Ele está falando irmão em Cristo. Porque todo aquele que é nova criatura em Cristo Jesus, já somos o quê? Filho de Abraão e da família de Deus. E o que mais? Filhos de Deus. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos aqui, ó. Próximo. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Se alguém, porque nós vemos por aí afora, né? Ai, porque Guilherme Miller marcou data para a volta de Jesus com Ellen White. Nem respeita a minha irmã, né? Quando falar o nome da minha irmã, fala-se o nome dela assim, ó, com amor e carinho. Ellen Gold White. Fala com amor e carinho. Por quê? Porque tem duas classes, dois grupos, que se tornam um só grupo, que odeia esse nome. Ellen Gold White. Primeiro, quem? O diabão. O diabão mesmo. Ele odeia ela. E depois, quem? Os filhos dele. Falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres. Vai botando tudo que não presta por aí afora.
Sabe por quê que primeiro o pai deles, né, o diabão, tem raiva dela? Por quê? Porque ele estava lá em cima, foi precipitado, porque não honrou ao Eterno. E ela, aqui, nessa podridão de pecado, nesse lamaçal de pecado, se entregou para o Eterno para ser um instrumento nas mãos do Eterno. E ela já está morta, sepultada, com o seu nome escrito no livrão da vida do Cordeiro Santo. E ao ressoar da última trombeta, ela vai ressuscitar. E aí, eu vou ver a minha irmã naquele dia, para honra e glória ao nosso Pai. E nós nos adentramos para as mansões celestiais. Isão, Laitão e Braitão. Vamos lá. Miller marcou a data de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844. Tem uns que ficam desdenhando, é macumbeira pra cá, não sei o que, pra lá, isso, aquilo, porque fala que Ali Miller teve junto. Aí sabe o que acontece? Eu muito me admiro. Por quê? Porque dizem que são tão inteligentes por aí afora, são tão isso, aquilo, outro, não sei o quê. Aí vai, ouça as malignidades, não tem o trabalho nem sequer de entrar num Google por aí afora, dar um Google e ver lá se a história bate. Não. Aí prefere ficar pecando diante do Eterno, colocando essas malignidades, chamando a minha irmã de filha de Satanás, de não sei o que, isso, aquilo, outro, falsa profeta, falsa profetisa, Miller e não sei o que. Miller nunca teve nada a ver com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, em verdade, eu te digo, se você vê alguém por aí afora falando que marcando data para a volta de Jesus, saia fora porque é problema. Nós, da seita do Sétimo Dia, nem a minha irmã, Ellen Gold White, nunca marcou data para a volta de Jesus, e sim falando para nós ficar atento aos sinais da volta de Jesus. É diferente isso aí. Diferencia isso aí. Você nunca viu, você nunca vai ver um adventista falar isso. Se falar, pode mandar na cara dele prova na Bíblia ou prova nos inscritos da falsa profecia de vocês aí. Como vocês nos esculacham por aí afora. Você não vai encontrar base bíblica e nenhuma base, em nenhum dos inscritos da minha irmã Ellen Gold White, porque ela sim, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Isão, Laitão e Braitão. Quando Jesus estava aqui, habitando no corpo de carne, ele ainda não sabia qual dia, minuto, hora, mês e ano que ele iria regressar. Mas após ele ser assunto ao céu, ele soube data, dia, hora, mês e ano, segundo, milésimo e tudo. E deixa eu te falar aqui, ó. Pelo desenrolar profético, ele está prestes a vir buscar todos os seus eleitos, que a mim e a você estejamos ali, ó, incluso no grupo dos eleitos do nosso Eterno, que nenhuma que se perca. Vamos lá. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Verso 8. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 8 ao 11. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? O meu irmãozão, inspiradão pelo Espírito Santo, deixou isso aqui escrito assim para nós. Vamos lá, ó. Vamos lá, Atos capítulo... Mas eu amo demais falar da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Primeiro, eu amo a volta do nosso amado, né? Namora a eternidade. Meus irmãos, namora a eternidade. É você que não namora a eternidade, namora a eternidade. Para onde é o nosso Pai, amém? Vamos aqui, ó, verso 8 ao 11. Atos capítulo 1, verso 8 ao 11. Vamos lá, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Se você dá um Google aí, você vai ver que o nosso Brasilzão, ele está incluso nos confins da terra. Por quê? Porque o evangelho eterno já rodeou em todo o globo terrestre. Vê o vídeo anterior aí, para honra e glória ao nosso Pai, amém? Vamos lá, ó. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo com o que viste subir. Com o que viste subir. E aí sabe o que acontece? Todo olho verá. E ele, ó, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Esse dia vai ser um dia de alegria para poucos e um dia de tristeza para muitos. Sabe por quê? Porque Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14, a palavra do nosso Pai fala assim para nós: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos lá, meus irmãos, continuando. Aí sabe o que acontece nesse exato momento? Quando nós olharmos de uma a outra extremidade dos céus, que nós nos depararmos com isso. Deixa eu mudar de Bíblia aqui, né? Porque senão assim não vai não, né? Vamos lá, não estou com muita carreira mesmo, né, meu irmão? Vamos lá, senhor Izão, Laitão e Braitão. Aqui é a volta do nosso amado, rapaz. Aqui, ó, o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó? Revelation, chapter 6. Revelation, chapter 6, verse 15 to 17. Aqui, ó. Olha meus olhos aqui, ó. Apocalipse capítulo 6, verso 15 ao 17. Olha bem dentro dos meus olhos aqui, para a glória ao nosso Pai, amém? Meus irmãos, petition, please. Petition, please. Fica ligadão aí, para a glória ao nosso Eternão. O que vai acontecer aqui, ó? Sabe por quê? Aí nós vamos ler assim, ó, ao reverso e ao inverso. Vamos aqui, vamos mudar aqui para nós ler ao inverso e reverso, vamos? Para ficar bem beautiful aqui, bem beautiful. Lembra, você que está aprendendo inglês, não é beautiful não, a palavra não, é beautiful, é beautiful. Pega a fita aí, hein? Aqui, ó, Revelation chapter 16, verse 18, aqui, ó. And there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty, an earthquake and so great. Aí sabe o que a palavra nossa está falando por aqui, ó? Aqui, ó. E ouvi vozes, aqui, Apocalipse capítulo 16, verso 18. Aqui, ó. E ouvi vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, o qual nunca houve, desde que há homens sobre a face da terra, um terremoto tão grande, um terremoto tão forte e tão grande. Na tua Bíblia pode dar o reverso, mas não tem problema, dá no mesmo. O que está dizendo aqui, ó? E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve
e um grande terremoto, o qual nunca houve, desde que há homem sobre a face da terra. Um terremoto tão forte e tão grande. Aí sabe o que acontece nesse exato momento aqui? Aí vai estar aquele desesperão assim, ó, correndo de um lado para o outro, e vai para lá e vem para cá, e não sei o que, isso, aquilo, outro. O resumo da sinopse, assim, da conclusão, é que todos os salvos vão estar aqui, ó, só tranquilão. Só assim, ó. E os trovões vão blá, 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 e relâmpago, tá, blá, blá, e para-raio, não sei o que, isso, aquilo, outro. E o mundo balançando para a direita, para a esquerda, a terra rachando. Quando nós pensar que não, o céu também está rachando do oriente ao ocidente. Por quê? Porque o Todo-Poderoso está vindo com todo poder e grande glória. E aí, ó, os perdidos estão o quê, ó? Sabe como é que os perdidos vão estar, ó? Vamos aqui, ó. Aí sabe como é que os perdidos vão estar aqui, ó? Revelation chapter 6, verse 15 to 17. The Bible says, aqui, ó. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the denses and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, Follow us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Exact question here. Apocalipse capítulo 6, verso 15 ao 17. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui, ó? A palavra do nosso Pai está falando para nós aqui assim, ó. Apocalipse capítulo 6, verso 15 ao 17, ó. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os chefes militares, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e disseram aos montes e aos rochedos, caem sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó, nesse detalhe bem aqui, eu vou te mostrar aqui agora. Aqui, ó. Não, vou sim, vou mostrar sim, para um glória nossa eterna. Por que não, The Great Preachão? A você, deixa eu coisa aqui, porque não está focando muito bem, não. Ah, não está dando muito bem aqui, não. Não está muito bem, não, meus irmãos. Não está muito bem, não. Não está muito legal, não. Eu ia mostrar aqui para vocês verem aqui um detalhezinho aqui, ó. Mas não está focando bem, não. A câmera não está focando bem, não. Ia mostrar um detalhezinho para vocês verem aqui, para vocês estar aprendendo inglês aí, só para vocês ficarem ligados. Se liga nisso aqui, ó. Quando você for fazer essa junção, não tem problema, não. Vamos aqui, ó. Repetir de novo aqui, ó. Aqui, ó. And the kings of the earth. Você pode ler, ó. And the king of the earth. Mas aqui você pode ler tudo junto, ó. And the kings of the earth. And the great men. And the great men. And the rich men. And the chief captains. And the mighty men. And every. Você pode ler, ó. Tudo junto, ó. And every. Toda vez que você fala assim, ó. And every. Você pode juntar tudo aqui, ó. Legal. And every. And every. And every bondman, and every free man, hid themselves in the denses and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and the rocks, Follow us and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and you shall be able to stand. Não é stand não, tá? Você pode até falar naquele stand. A pessoa vai entender, mas o certo é stand. Pegou? Vamos aqui, meus irmãos, para onde glória nosso Pai aqui, ó.
o que a palavra do nosso Pai acabou de falar para nós aqui agora? Que na volta do nosso eterno, os homens irão pedir para que os montes e os rochedos caem sobre eles, e a morte fugirá de quem? Deles mesmos. Vamos aqui agora para você ver como é que é a coisa séria. Na hora que o terremotozão começar mesmo, que abalar toda a estrutura do globo terrestre, já era, não tem para onde correr, já era. Vamos aqui, ó. Tananã, tananana. Tananana. Vamos lá, ó. Primeira aos Tessalonicenses. Não, isso aí não, The Great On Preachão. Meus irmãos, vamos aqui. Vamos lá, vamos voltar lá no Velho Testamento, que é para quê? Lembra que eu falei antes? Vamos. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Aqui, ó, isso aqui, ó. Daniel, capítulo 12. Capítulo 12. Verso 2. Olha o que a palavra do nosso Pai fala. Ah, Dinaldo, porque não tem justo, não sei o que. Eu já falei, já dei um spoiler aí já, não já? Falando nisso aí tá aí uma confusão, né? Porque pastores por aí afora, pastores, não há justo, a Bíblia fala que não há justo. E a Bíblia fala que há. A Bíblia fala que houve, que há e que haverá até Cristo voltar. Justo sobre a face da terra. Vamos aqui. Vamos lá, ó. Daniel, capítulo 12, verso 2. Aqui, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e terror e horror eterno. Na tua Bíblia pode falar até desprezo eterno e horror eterno. Agora me diz uma coisa aqui. Dormem no pó da terra. Quando nós falamos do estudo, né, que fala assim, ó, as almas estão dormindo. Todos os que estão mortos estão dormindo. É uma seita maligna e perigosíssima. Porque fala que a alma é um corpo que está dormindo. A alma é uma alma que está dormindo. Vai botando tudo assim, porque os filhos de Satanás, eles são sagazes. Porque ele faz de tudo para que as pessoas não tenham o pleno conhecimento do Evangelho Eterno. E o Evangelho Eterno, ele tem que ser pregado de Gênesis a Apocalipse. Aquilo que já não está mais em vigor, nós não precisamos pregar. Mas aquilo que está em vigor, de Gênesis a Apocalipse, nós temos que pregar. Sabe por quê? Porque é o Evangelho eterno. Vamos aqui, continuando. E aí, sabe o que acontece? Neste exato momento, nós vamos ver aqui, ó. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Bem-aventurados e santos, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aí quando nós falamos também, o milênio, tem um milênio? Pastores, olha dentro dos meus olhos aqui, look inside at my eyes. E como é que vocês acham a palavra milênio na Bíblia? Pastores, como foi que vocês encontraram a palavra milênio na Bíblia? Porque não existe essa palavra milênio. Existe? Não existe.
Mas ela vem de onde? Dos 1000 anos, sim ou não? E ela dá o quê? Milênio. E por que vocês não acham a palavra sábado na aliança do Eterno, pastores? Eu estou falando para você, que ainda vai relutar. Porque a você, pastor, que já caiu atualmente no teu coração, vira a placa da tua igreja, ou faz, como eu falei antes, o que o Espírito Santo colocar na tua mente e no teu coração. Amém? Para honra e glória ao nosso Pai. Seja guiado pelo Espírito Santo. A palavra milênio encontra, né? Que é bonito. Mas o 7º dia, na aliança, não encontra de jeito nenhum, né? Vamos lá, continuando. Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 30. Aí o que o nosso Pai vai fazer comigo e com você? Olha o que ele vai dizer assim, ó. Aí os filhos de Satanás pegam essa passagem aqui e botam: ai, vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, é o meu fardo, é não sei o que, isso, aquilo, outro. Ei, não tem nada disso. Relax. Pega aqui com o Degrotão Prichão, vamos lá. Aqui, ó, Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30, aqui, ó. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aqui, ó. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembra quando fala do Santo Sábado? Ai, é um fardo guardar o sábado. É um fardo. Foi para judeu, foi não sei o que, nós somos gentios, isso, aquilo, outro. Primeiro, né? Após aceitar a graça, após aceitar Cristo, já não é mais gentio. Já é filho de Abraão, com cidadãos dos santos e da família de Deus. Esquece gentio, já era, acabou. Efésios capítulo 2, verso 17 ao 19. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estaveis longe, paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois, eu vou colocar aqui, ó. Assim já não sois gentios, nem estrangeiros, nem forasteiros, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Lembra? Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Vamos lá, continuando. Mateus, né? Meus irmãos, mais umas 3 leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo aí com chavão de ourão, hein? Vamos aqui, ó. Mateus capítulo 24, verso 29 ao verso 29. Meus irmãos, Mateus capítulo 29, capítulo 24, verso 29 ao 30. Tem que ser ao inverso e ao reverso. Vai dar bom demais. Vamos lá aqui, ó. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus
serão abalados. Por quê? Lembra que vai ser um terror para todos aqueles que estão perdidos, que estarão perdidos na volta de Cristo. Sabe por quê? Porque vai vir assim uma coisa acontecendo, furacão, terremoto e não sei o quê, o chão se abrindo, e relâmpagos e vozes e não sei o quê, isso, aquilo, outro. Aí no resumo da sinopse, da conclusão, nós vamos ouvir assim, ó, uma voz assim linda e maravilhosa, Apocalipse capítulo 14, verso 2, como um barulho de muitas águas, que vai se cumprir. E aí, todos nós iremos nos adentrar nas mansões celestiais. Nós vamos falar daqui a pouquinho, até que iris, please, até que iris. Aí, olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui? Como é que ele vem? Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Aí, aqui, ó, verso 30, aqui, ó. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E aí, Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. E todo olho verá, contemplará o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não mais usando uma coroa de espinho, mas uma coroa de ouro. Não pregado em um madeiro, mas sentado num trono de ouro. Com as vestes talares, cingido com uma cinta à altura do peito. Quer que eu diga uma coisa? Vai ser algo fenomenal, mas para poucos e um desespero para muitos. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Aí sabe o que vai acontecer neste exato momento aqui, ó? Mais umas 3 leiturinhas aí, umas 2 leiturinhas, meus irmãos, para nós fazer o fechamento do vídeo, umas 2 leiturinhas aí. Aí sabe o que acontece? Quando nós vermos assim, que nós vemos tudo se cumprindo, Jesus voltando com todo poder e grande glória, que se cumprir Mateus capítulo 24, verso 30, se cumprir Apocalipse capítulo 1, verso 7, aí sabe o que vai acontecer? Aí vem acontecendo uma coisa com a outra. Primeira aos Tessalonicenses, porque ele vem com o quê? Com todo poder e grande glória. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí sabe o que acontece? Nesse exato momento, o nosso irmão Paulo acreditava tanto que ele iria estar vivo, que Jesus iria voltar nos dias dele, no tempo dele, quando ele estava aqui, ó, habitando aqui, ó, nessa podridão de pecado. Ele usou um pronome pessoal, caso reto, da primeira pessoa no plural, quando você se inclui em algo. Ele usou assim, acreditando que ele iria estar vivo na volta de Jesus, que Jesus iria voltar nos tempos dele, que ele deixou escrito para nós assim, ó, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos, depois nós, um pronome pessoal, caso reto, primeira pessoa no plural. Ele se incluiu ali, depois nós, ó. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meu irmão morreu, não viu a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer que eu diga uma coisa? Possivelmente eu não vejo Cristo voltar eu estando em vida.
mas eu posso estar morto quando Cristo voltar. Quando ouvir a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, que os mortos em Cristo ressuscitar primeiro, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu irei estar incluso na primeira ressurreição. Se você também morrer primeiro, ninguém sabe, que você também venha estar incluso na primeira ressurreição e nós encontrar com o nosso Eterno nos ares e estar com Ele para os séculos dos séculos. Amém? Aí sabe o que acontece depois? Nós iremos contemplar isso aqui, ó. João capítulo 5, verso 28 ao 29. Reverso, Edinaldo, reverso. Reverso e reverso. Reverso e reverso. Reverso e reverso. Reverso e reverso, Edinaldo. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Por quê? Que ele vai matar o iníquo, o pai da perdição. Lembra? Se os falsos profetas mirim estão enganando multidões por aí afora, imagine quando o filho da perdição, ele mesmo, o diabito mesmo, o filho do diabão mesmo, o diabito, revelado. Imagine como é que ele não vai fazer mundo fora por aí afora. Se os filhinhos, os falsos profetas mirim, diabitinha por aí afora, estão enganando por aí, imagine quando o diabito, filho do próprio diabito mesmo, se manifestar por aí afora. Imagine o próprio iníquo, a perdição mesmo. Imagine. Como fala em Mateus capítulo 24, verso 29. Mateus capítulo 24, verso 29. Imagine. Vamos lá. Continuando. João capítulo 5, verso 28. Verso 28 ao 29, aqui, ó. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora. João capítulo 5, verso 28, verso 29. Isso aí, ó. Verso 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Por quê? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí sabe o que acontece? Aqui, ó. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Aí olha nos meus olhos aqui, lembra o que é bem? O que é fazer o bem? As boas obras. Lembra das boas obras? As boas obras. Sim ou não? E tem muitos que falam o quê? Obra não serve para nada aproveita. Serve sim. Sabe para que serve as obras? Não para nos salvar, as boas obras, e sim para nós testificarmos que estamos sendo obedientes à graça, vivendo no tempo da graça, vivendo debaixo da graça e a graça habitando em nós. E sabe o que mais? Fazendo as boas obras não para nos salvar, mas porque já estamos salvos em Cristo Jesus e com o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo.
Amém? Para a honra e glória do nosso eterno. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Sabe por quê? Porque o que linka lá com Daniel? Nós vamos ver lá. Ó. Aqui o que fala aqui, ó. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Agora olha aqui o que fala aqui, o que o meu irmão... O que meu irmão Daniel deixou escrito aqui, para nós aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Daniel, capítulo 12, verso 2, aqui, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Linka ou não linka com João, capítulo 5, verso 28 a 29? Sabe por quê? Porque do Velho Testamento ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, ela tem que se encaixar perfeitamente para que não haja confusão. Porque você pode pegar um estudo ou você pode pegar uma pregação, começar do meio ou começar do fim ou começar do começo, do início, dar no mesmo, guiado por quem? Pelo Espírito Santo. Vamos lá, continuando, para a honra e glória do nosso Pai. No resumo da sinopse, da síntese da conclusão, quando tudo for concretizado, o que eu quero que resta para mim e para você é isso aqui, ó. Matthew chapter 25, verse 34. Eu vou deixar para nós ler por último, que é o que eu quero que resta para mim e para você. Porque Matthew chapter 25, verse 41, não, para cá. Matthew chapter 25, verse 41. Você pode falar 41. 41. Mateus capítulo 25, verso 41. Sabe o que a palavra de Deus fala para nós? The Bible says. Matthew chapter 25, verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. O que a palavra não está falando para nós, Degrutião? Apontar para a direita, não, apontar para cá, para a esquerda. Aqui, ó. Mateus capítulo 25, verso 41. Então dirá ele também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Na tua Bíblia pode falar assim, ó. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o que eu quero para mim e para você? Que nós venhamos, lembra que eu falei que ia falar depois? Apocalipse capítulo 14, verso 2, como um barulho de muitas águas, que é a voz do mestre naquele grande dia, que vai dizer assim, ó, Matthew chapter 25, verse 34, verse 34. Then shall the king say unto them on his right hand, come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui? Mateus capítulo 25, verso 34. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E lembra o que Mateus, capítulo 25, verso 41 fala? Then shall he say also unto them
on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Então dirá ele também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que Satanás e os anjos dele ficam para lá, para a esquerda mesmo, para lá. E todos nós estaremos inclusos no grupo dos salvos da direita do nosso Pai. E ouvir aquela voz linda e maravilhosa falando assim, ó. Then shall the king say unto them on his right hand, come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí sabe o que acontece? E neste exato momento que vai estar para lá o povo tudo correndo para um lado para o outro e tal, isso, aquilo, outro, e nós fitamos os nossos olhos assim no céu, só olhando a voz linda e maravilhosa do nosso Mestre, do nosso Eterno, e nós vendo se cumprindo na nossa vida, e nós contemplarmos com nossos ouvidos a voz do Mestre como um barulho de muitas águas, é uma voz linda e maravilhosa. E sabe o que mais nós vemos no nosso Mestre? E se cumprindo Isaías capítulo 25, verso 9. E naquele dia se dirá, eis que naquele dia se dirá, presta atenção, ó. Então naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, em quem esperávamos, e na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. E nós está com o nosso Pai para os séculos dos séculos. E se cumprir nossa vida, Isaías capítulo 40, verso 31. E aí, ó, mas como os que esperam no Senhor, renovam as suas forças e sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E nós vamos estar com o nosso Pai para os séculos dos séculos. Quando nós olharmos assim para o céu, que nós vemos o nosso Eterno, sabe como é que ele vai vir? Rapaz, eu vou descrever como é que o nosso Pai vai vir, que eu amo demais. Só de eu ver o tão lindo, maravilhoso, vai ser toda a corte celestial. Os serafins, querubins, todos os anjos. E já imagino o nosso Pai com aquele vestuário dele, com aquela roupona dele, do príncipe da vida, do príncipe da paz, o rei, vai botando tudo no pacote só. Eu vou descrever como é que ele vem, não. Aí ele não vai estar mais usando uma coroa de espinho, ele vai estar usando uma coroa de ouro. Os seus cabelos brancos como a neve. Na tua Bíblia pode falar branco como a branca lã. E aí sabe o que acontece? O rosto do nosso Eterno brilhando como o céu, como o sol ao meio-dia. Sabe por que vai estar brilhando? Porque quando nós olharmos lá para o céu, no centro, na nebulosa de Órion, que nós vamos ver uma luzinha do tamanho de uma pequena mão, e essa luz vai crescendo, crescendo, crescendo intensamente, sem parar. E aí sabe o que acontece nesse exato momento? Nós vamos ver o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores lá no centro, na nebulosa de Órion. E aí sabe o que acontece nesse exato momento? Que nós vamos contemplar. Ele não vai estar mais usando uma coroa de espinhos, sim uma coroa de ouro. Os seus cabelos brancos como a lã. O seu rosto brilhando como o sol no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia. Seus olhos como chama de fogo. O nosso Eterno vai estar usando roupas talares, cingido com uma cinta à altura do peito. E no seu manto sagrado, na altura da sua coxa direita, vai estar escrito, no seu manto sagrado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nosso Eterno vai estar com os seus pés brilhando como um bronze reluzente. E neste exato momento, ele só vai dar ordem às sepulturas ao ressoar a última trombeta. E todos os que morreram nele, lembra? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16,
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque a voz do Eterno vai penetrar as sepulturas para ressuscitar todos os seus. Se nós morrermos antes de Cristo voltar, que nós iremos ressuscitar na primeira ressurreição, que nenhum de nós se perca. E aí sabe o que acontece? E aí nós vamos passar 1000 anos com o nosso Eterno nos céus. E aí, Apocalipse capítulo 21, verso 4. Eles enxugarão dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E nós vamos estar com o nosso Pai, com o nosso Eterno, para os séculos dos séculos. E nós iremos estar contemplando isso aqui, ó, Revelation chapter 1, verse 7 to 8. Behold, he cometh with clouds, and every eyes shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him, shall wail because of him. Even so, amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. Saith the Lord, which was, and which is to come, the Almighty. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E nós vamos estar com o nosso Todo-Poderoso para os séculos dos séculos. Não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem tristeza, nem nada. Sabe o que acontece? Quando nós chegarmos no terceiro céu, Apocalipse capítulo 21, verso 2. Aí nós sabemos o que nós vamos ver? Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E aí nós contemplar e nós nos adentrar na nossa mansão celestial e estar com o nosso eterno Pai do céu. Meus irmãos, se alegra em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na maior eternidade. Amém. Para a honra e glória do nosso Pai, meus irmãos. Que nenhum de nós aqui se perca, que todos nós estaremos na eternidade com o nosso Pai. Amém. E a você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, te peço, aceite. A você que está brincando de ser um João no meio do trigão, pare com isso. A você que está desviado dos caminhos do Senhor, eu te peço, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, para a presença do Eterno. Sabe por quê? Porque possivelmente você conheceu pessoas que passaram anos na presença do Eterno. E aí saíram e ficou fazendo planos para voltar e morreu no mundão sem voltar. E aí, é o mesmo que você quer para você? Ah, não é não, mas muda de ideia ligeiro, não é? Porque se morrer na perdição, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Meus irmãos, qual é o tema? O tema é a volta de Jesus 1.3. Eu tenho certeza que esse tema, esse vídeo, ficou mais claro que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia. Meus irmãos, e vamos para casa. Zela, cuida da tua coroa. Vamos fazer igual nosso irmão Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 ao 8. Meu irmão deixou assim escrito, ó. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está a guardar, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu amo a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não ama, passe a amar. Se você já ame mais como eu. A cada dia eu amo mais a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E que se cumpra na tua vida também. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Revelation chapter 3, verse 11. Behold,
Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Lembrando, Apocalipse capítulo 3, verso 11. Sabe o que acontece? Jovens, eu sempre falo isso, aqui é a coroa da eternidade. Mas eu falo isso aí que é para te despertar. Jovens bonitas e jovens bonitos que estão com a coroona do lanchão e você que está com o coroão do lanchão, vigia, desperta o que dorme. Valoriza o teu coroão do lanchão, novinho. Valoriza a tua coroona do lanchão. Eu te lembra que eu falei no vídeo anterior? Lembra? O que é reciclável aqui? Joga no lixo e aproveita. Imagine ser humano, que não é lixo. É obra do eterno. Se jogar, tem alguém que vai pegar, vai reciclar, e aí já era. Desperta tu que dorme, amém? Para honra e glória ao nosso Pai, amém? Meus irmãos, vamos orar para honra e glória ao nosso Pai? Vamos? Grandioso Deus, nosso eterno Pai, que habita no mais alto dos céus, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Pai, obrigado por mais um tema, por mais um estudo, por mais um aprendizado, por mais um vídeo. Pai, te peço que o Senhor, Pai, nos ajude, Senhor, a guardarmos sempre a tua palavra na nossa mente e no nosso coração, Pai. Pai, te peço, Senhor, que quando um de nós aqui pecar, Senhor, que o Senhor perdoe, Pai, nossos pecados. Mas eu te peço que o Senhor nos ajude para que nós não venhamos viver na prática do pecado, Pai, porque não somos filhos do diabo, somos teus filhos, Pai, somos criatura tua. E tão breve, Senhor, nós estaremos com o Senhor na eternidade. Pai amado, eterno e justo, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor. Por isso eu te peço que essa prece, esta oração, Pai, vai assinada com letras de ouro, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Pai, te peço que o Senhor, Pai, esteja conosco no nosso deitar, no nosso levantar, que o Senhor não nos deixe aqui nem um segundo sequer, nem um milésimo sequer. Pai, Pai amado, eterno e justo, somos teus filhos, Pai, feituras tuas, Senhor. E queremos estar com o Senhor, Pai, para os séculos dos séculos, Pai. Pai, ajuda-nos, Senhor, a mantermos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, com o teu santo e amado Filho Jesus Cristo, porque sem ele nada podemos fazer, Pai. Pai amado, eterno e justo. Ó Senhor. Pai, o Senhor sabe que eu namoro, Senhor, a eternidade, Pai. Eu amo a vinda do teu santo e amado Filho Jesus Cristo. Que o Senhor, Pai, transborda também, Senhor, nos corações, Senhor, dos meus irmãos, Senhor, que estão comigo aqui, Senhor. Pai, em todas essas redes sociais, que transborda assim como transborda no meu coração, Pai. Transborda também, Senhor, nos corações deles. Que eles não brinquem, Senhor, com a sua salvação, Pai. Assim como eu não brinco com a minha salvação, Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor, a ser fiel, Senhor, a tempo e fora de tempo, Pai. Pai amado, eterno e justo. Obrigado por tudo, Pai. Nós oremos, nós te pedimos, te agradecemos. Em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. O qual é bendito, que vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, este foi o vídeo de hoje, com o tema A Volta de Jesus 1.3. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.